Olá, alunos, tudo bem? Vamos então para a nossa aula número 4. Nessa aula 4 aqui, a gente vai trabalhar com fórmulas, tá? O tema aqui está como salvando planilha e uso de fórmulas. O foco principal vai ser realmente no uso de fórmulas, tá bom? E da apostila de vocês, o material está baseado da página 21 à página 25, ok? Essa questão aqui do salvando a planilha é porque aparece aqui na página 21, então eu queria fazer só uma abordagem para vocês aqui, tá bom? Então, vamos aqui para a planilha, onde eu vou apresentar para vocês, fiz aqui um pequeno modelo só para a gente ter conteúdo, para a gente simular a rotina de gravação de arquivo, né? Gravar a planilha, né, do Excel, né? Ou gravar a pasta de planilha ou a pasta de trabalho do Excel, depende de, né, como alguns chamam aí, mas salvar a planilha, né, ou salvar o arquivo Excel acaba sendo tudo em ter que a gente gravar o que a gente está fazendo aqui e ele vai gerar um arquivo a partir daqui, tá bom? O dado que a gente tem que considerar é que se você tiver aqui, ó, mais de uma planilha, tá? Então não importa aqui a quantidade de planilhas, ok? Quando você salva, né, ó, a sua pasta de trabalho do Excel, né? Ou seja, quando você salva a planilha, ele gera um arquivo, ele grava todas essas planilhas correspondentes aqui, tá bom? Ok? Então vamos dar um exemplo aqui. O Excel que eu estou usando aqui é o 2013, nós também vamos estar vendo aí o 2010, possivelmente talvez vocês tenham acesso a ele também na escola, dependendo de qual máquina estiver usando, mas a forma de gravação acaba sendo a mesma, ou seja, como ocorreu lá no Word, como ocorreu no PowerPoint, nós precisamos entrar na opção Arquivo, e lá nós vamos escolher a opção Salvar. Salvar e salvar como. Existe uma diferença entre elas, tá? Eu vou aqui clicar no Salvar primeiro, para apontar aqui uma breve diferença para vocês. Quando eu clico no Salvar, eu tenho que informar para o sistema duas coisas. Aonde eu quero salvar a planilha e com qual nome eu quero salvar essa planilha, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na opção Procurar, para que ele possa me mostrar a tela do salvar, e aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, aqui em cima no título dessa janelinha que ele abriu, você está observando que ele está mostrando o salvar como, né? Então, só lembrando que eu cliquei no salvar, mas ele acabou trazendo aqui a janelinha do salvar como. E isso ocorre sempre a primeira vez que um arquivo ele é salvo, ou seja, um arquivo novo, que você vai gravar ele a primeira vez, ele vai sempre cair na janelinha do salvar como, mesmo que você clique lá na opção arquivo salvar, tá bom? Então daqui a pouco eu falo também, né, do salvar como, porque se eu entrei na opção salvar e ele caiu aqui, se eu tivesse clicado no salvar como, também cairia aqui. Então, só lembrando, caiu aqui porque é a primeira vez que eu estou gravando essa planilha. Aqui onde eu estou agora, eu tenho que informar duas coisas, né? O lugar, o local onde eu quero gravar essa pasta. E aí eu tenho aqui, ó, a barra de rolagem, para que eu possa escolher aqui o disco que eu quero, né, ó, o disco que eu quero gravar, ou a pasta que eu quero gravar, por exemplo, quero gravar na minha área de trabalho, tá vendo? Gravar na minha área de trabalho, quero gravar na minha pasta documentos, né? Então, aqui eu escolho o lugar, o local, podendo ser um disco, um pendrive, uma pasta. Nesse momento, o local que eu vou gravar é esse que ele está apontando aqui, ó. Este computador, documentos. Ele só está esperando que eu coloque o nome da pasta de trabalho do Excel, que, como eu disse, é a nossa planilha, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, e eu vou colocar aqui, ó, planilha teste, né? Naturalmente, gente, se eu tivesse feito, e o meu modelo aqui é da minha planilha, vocês vão ver, é um controle de estoque, o ideal é eu colocar o nome do arquivo de controle de estoque, né? Para quê? Para que eu lembre, né, da próxima vez, só de olhar para o nome do arquivo, o que tem dentro dele,
né? Se fosse uma lista de alunos, né? Então, o nome ideal seria lista de alunos, né? Relatório de alunos. Se fosse lista de materiais, um nome que também levasse a entender que o que tem dentro do arquivo é uma lista de materiais, tá bom? Então, com relação a nome de arquivo, né? Nome das pastas de trabalho do Excel, é muito importante que você coloque o nome, que só de você olhar para o nome do arquivo, você saiba qual é o conteúdo. Agora, basta eu clicar aqui na opção salvar e ele vai gravar o nosso arquivo, a nossa pasta, né, de trabalho do Excel. Aonde ele vai gravar mesmo? Ó, dentro, né, no este computador documentos. Se tivesse um pendrive, eu colocar aqui, aí eu vou procurar ele aqui, clico no este computador, ele vai apontar o pendrive aqui, ó. Eu vou buscar o pendrive e vou indicar para ele, tá bom? No meu caso aqui, como exemplo, eu vou colocar na pasta documentos, e a pasta documentos fica no este computador, que no caso é o meu computador. Quando eu clicar aqui, simplesmente ele salva, tá? Vamos clicar para ver, ó. Cliquei. Pronto, ele já salvou, o arquivo já tem nome, agora, né, chama controle de estoque. E o que acontece agora, se eu quisesse gravar novamente, tá? Por algum motivo aqui, ó, eu fiz uma alteração. Por exemplo, vou fazer uma alteração aqui, ó. Vou colocar aqui a cor vermelha, eu vou colocar uma letra maior, tá vendo? Né? O que acontece com essas alterações que eu acabei de fazer, ó? Se eu sair do Excel, ele vai perguntar para mim se eu quero atualizar essas alterações, né? Se eu quero registrar essas alterações no meu arquivo. E aí eu respondo que sim. Se você clicar nesse disco que está aqui, ó, tá vendo? Olha lá, o atalho que ele está indicando. Ó. Esse disco é salvar. Esse ícone, ele significa salvar. E me dá aqui até o atalho da tecla, né? Ó, Ctrl B. Ou seja, as teclas Ctrl mais a tecla B vai salvar. A mesma coisa ocorre agora se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar no salvar, ele simplesmente grava, ele atualiza. Ele não perguntou a pasta, né? Ele não perguntou o local, porque ele já tem ela, que é lá na pasta documentos, e ele não perguntou o nome, porque também já tem o nome do arquivo. Então, toda vez que eu alterar minha planilha agora, basta eu digitar, clicar em salvar, que ele regrava a planilha, tá bom, gente? E você pode regravar a planilha quantas vezes você quiser. Ele não está gerando cópias da planilha. Ele está atualizando a gravação. Tá bom? Ok? Agora, se eu clicar no arquivo salvar como, aí, olha o que ocorre. Ó. Ele abre novamente a área de salvar como para que eu possa indicar, olha lá, ó, aonde eu quero gravar novamente esse arquivo e com qual nome. Na realidade, ele está me dando a oportunidade de aqui mesmo gerar uma cópia de um arquivo que já está gravado. Naturalmente, se eu colocar no mesmo lugar, no mesmo local, ó, com o mesmo nome, ele vai me informar que esse arquivo com esse nome já existe, tá bom? Então, se toda vez você simplesmente, eu vou cancelar aqui, tal, se toda vez você simplesmente quiser só atualizar a planilha, agora basta clicar aqui nesse símbolo ou basta clicar no arquivo salvar. Né? Você só vai pedir para eles salvar ela com outro nome se você, por algum motivo, você deseja tirar uma cópia dela, né? Você quer gerar uma cópia dela. Caso contrário, é apenas salvar. Tá bom? Mas essa parte aqui eu fiz rapidinho, que eu queria só fazer uma abordagem para vocês, porque como está na apostila, eu não queria pular ela sem comentar com vocês, tá bom? Eu vou apagar tudo que eu acabei de fazer aqui, ó, vou clicar aqui no selecionar toda a planilha, lembra? Ó, selecionar toda a planilha e vou pressionar delete. Deletei. E olha que interessante, gente, ó, eu vou colocar aqui aula, ó. Vocês vão perceber que ele mantém a cor vermelha, certo? E não é isso que eu quero. Então, eu tenho que pegar selecionar toda a planilha e trocar essa cor, ou selecionar essa área e pedir para ele colocar na cor preta, tá bom? Ok? Como também, como eu mostrei em aulas anteriores, basta também eu vir aqui ó, e selecionar Plan 2, seria a planilha 2, né? Ó. Então tá lá a aula na Plan 1 e a Plan 2 está em branco. Vamos usar a Plan 2 para a gente iniciar a nossa segunda parte da aula aqui. Qual é o conteúdo da segunda parte da aula, gente? Ó,
eu gostaria de falar para vocês de fórmulas, né? Como que a gente usa fórmulas no Excel, tá bom? É algo extremamente interessante para nós, tá? Trabalhar com fórmulas no Excel, ok? Eu vou pedir para vocês aqui, se estiverem aí com a apostila de vocês, esse item que eu vou pegar aqui da apostila, ele está na página 22, né? Deixa eu ver aqui. Isso, ó, na página 23, vocês têm lá, ó, aplicando fórmulas simples, tá bom? Então, eu vou aqui acompanhar com vocês da apostila, ó. Fórmula é uma sequência de dados contidos numa célula e que normalmente gera resultados a partir de dados contidos em células diferentes na planilhas, ok? Operações como adição, subtração, multiplicação e divisão, quando solicitados pelo usuário, são aplicadas a partir de uma fórmula. Tá vendo? Uma fórmula pode fazer referência a outras células, tá bom? E aí eu vou lembrar vocês que toda célula, ela tem um endereço, né? Ela tem lá uma coluna e uma linha que identifica ela, tá bom? Pode fazer referência, então, a outras células, olha só, ou a planilhas ou valores fixos, tá bom? Pretendo mostrar isso para vocês nessa aula, tá? Vou aqui trabalhar com alguns operadores que está aqui na apostila de vocês, tá bom? Aqui é da apostila, eu vou voltar para o programa, vou voltar lá para o Excel, para que a gente possa, então, trabalhar com fórmulas, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma apresentação aqui de uma fórmula bastante simples, depois eu coloco o modelo que está aí na apostila, na página 23, tá bom? Então, toda vez que você deseja fazer um cálculo, uma operação de uma conta, né, no Excel, a gente sempre precisa iniciar com o sinal de igual, tá bom? Lembrando, ó, se você não colocar o sinal de igual, quando você, por exemplo, colocar 5 mais 2, quando você pressionar Enter, ele vai mostrar 5 mais 2, ok? Para que ele entenda que é para fazer o cálculo, para que ele entenda que ele deve, né, fazer as operações que a fórmula vai indicar, a gente precisa começar com o sinal de igual, tá bom? Então, por exemplo, ó, quando eu coloco 5 igual 5 mais 2, quando eu pressiono Enter, ele coloca 7. Tá vendo a diferença? Ó, quando eu colocar o cursor aqui, você vai ver que o que eu digitei aqui é 5 mais 2, ou seja, o que é que tem na coluna D e na linha número 2, né, ó, do Excel? O que é que tem lá na coluna D e na linha número 2? Que é a célula D2. O que é que tem no D2? 5 mais 2. É uma soma, professor. Para nós, até para o Excel, é algo que ele tem que simplesmente mostrar, não como resultado, mas sim mostrar o que foi digitado, tá bom? Para o Excel, ele entende que é para fazer um cálculo quando é digitado o sinal de igual, certo? Então, quando você digita o sinal de igual, e aí você digita valores e operadores, escrito de uma forma correta, ele entende que ali ele tem que calcular. Gente, ó, e é automático. Você digita isso, quando você dá Enter, ele faz automaticamente. Ó. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Vou colocar aqui no endereço B4, eu vou digitar igual 10 mais 2. E aí, quando eu pressionar Enter, ele mostra para o meu resultado. Ó. Mostrou 12, tá bom? É bem interessante que, assim, se você digitar de qualquer jeito, né, ou seja, se você não respeitar a forma como a gente tem que colocar uma fórmula, ele vai gerar erro, ok? Ele vai fazer referências de erro ou vai gerar uma observação que aquilo ali não está sendo compreendido para ele. Então, você tem que digitar valores, operador, valores, operador, e aí ele vai e entende. Ó. No caso, eu coloquei aqui igual 23 mais 20 mais 10. Quando eu pressionar Enter, ele vai apresentar a soma de tudo isso.
Lembrando que se você colocar o cursor nesta célula, ele vai mostrar lá em cima o quê? O conteúdo dela. E o que é que tem dentro dela, gente? O que tem dentro dela não é o valor 53. 53 é o resultado de uma fórmula que tem lá. E qual é a fórmula? A fórmula é igual 23 mais 20 e mais 10. Tudo bem? Ótimo. Bom, a operação de menos, né, é normal, ó, é igual 10 menos 2. Quando eu pressionar Enter, ele me apresenta o resultado, tá bom? Gente, ó, professor, isso se eu colocar igual menos 10, né, ó, com mais 5, quanto é que vai dar? Ele vai fazer a conta, ó. Se eu tenho menos 10, né, eu tenho menos 10, agora eu recebi 5, vai ficar menos 5, tá bom? Vou aqui mostrar para vocês verem o que ele fez, ó. Eu tinha 10 negativo e com 5 positivo, agora eu fiquei com 5 negativo. É o que ele mostra, ó, tá bom? É automático, tudo bem? Vou apagar aqui uma parte desses valores para não poluir muito, né, ó. Então, lembrando aqui, ó, que eu fiz um cálculo para vocês usando valores, né? Ó, valores, tá bom? Então, aqui foi, ó, valores que eu digitei, número 23, o número 20, o número 10, tá bom? Mas o Excel ele faz muito mais do que isso, gente, ó. Olha o que acontece. No endereço E2, eu vou digitar o número 5. E no endereço E3, eu vou digitar o número 10, tá bom? Olha o que acontece quando eu coloco o cursor aqui, ó, no endereço E5, né, ó, coluna E, linha número 5, eu quero mostrar a soma desses dois valores aqui. Claro que se eu fizer isso daqui, ó, ele entende e ele vai me apresentar a soma desses dois valores que vai dar 15, tá bom? Aqui é a soma de valores. Isso ele vai somar, vai dar 15. Mas não é bem isso que eu queria apresentar para vocês agora. Ó. Eu queria mostrar para vocês que o Excel ele entende isso aqui, ó, células, endereço de células, ó, E2 mais o endereço E3. Reparem bem que ele destacou, inclusive, a célula numa cor em que o endereço corresponde a ela. Né? Ó, aonde está o número 5 aqui em azul claro, ele colocou aqui o endereço E2. Gente, ó, coluna E, linha número 2, certo? Ó, coluna E, linha número 2. Aí eu coloquei mais o endereço E3, certo? Ó, coluna E, linha número 3. Vou pressionar Enter e ele vai dar erro? Não, ele vai fazer a soma. Pessoal, é bem interessante o que acontece aqui agora. Ó. Lembrando que a gente está falando de um programa de computador, ou seja, programa de computador é programado para fazer uma operação, né? É programado para fazer algo, certo? Então, o Excel é programado para entender que quando você coloca a referência de uma célula, de um endereço, ó, E2, mais uma referência de outra célula, como eu estou pedindo para ele somar, ele entende que é para somar o que tem lá dentro, tá bom? Veja bem, o que é que tem dentro do E2? O que tem lá dentro do E2, qual é o valor que tem lá? É o número 5, certo? Qual é o conteúdo do endereço E3? Né? O que é que tem dentro do E3? Ó, é o número 10, tá vendo? Quando eu pressiono Enter, ele vai lá, pega o valor e soma, certo? Eu vou fazer aqui do lado para você perceber uma coisa. Ó. Eu vou somar esses dois valores e vou colocar aqui do lado, tá bom? Mas para isso, ó, eu vou somar os números. Eu vou colocar igual o número 5 mais o número 10. E quando eu der Enter, naturalmente ele vai ter que dar a soma que é 15. Perfeito, ó. 15 nos dois resultados, certo? Lembrar de novo, gente, aqui ó, eu fiz uma soma de endereços de célula. E aqui do lado eu fiz uma soma de valores, tá certo? Como é que eu faço para estar mostrando para vocês o valor aqui, ó?
Vocês não estão vendo aí, mas eu estou pressionando a tecla F2 do meu teclado. Aí ele entra no modo de edição, lembra? Passei isso em aulas anteriores, né? Tá bom. Né? Então, aqui para vocês entenderem como é que eu mostro, né, ó, a minha fórmula aqui, ó, tá certo? Então, gente, ó, qual é a diferença entre essa operação e essa? A diferença é aqui em cima, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou deixar o meu cursor no endereço E2, certo? Coluna E, linha número 2, e eu vou digitar o número 100, ó. Eu vou apagar lá o 5, ó, eu vou digitar o número 100. Quando eu pressionar Enter, olha o que acontece lá com os números 15, ó. Perceberam o que ocorreu? Ó, aqui, ó, ele automaticamente apresentou a soma, né, dos dois números lá de cima, que deu 10. E lá do outro lado, ó, onde eu estou passando o mouse aqui agora, ele mantém o número 15. Né? Por que é que isso está acontecendo desta forma? O motivo é esse, ó. Aqui, lembrando, nós não digitamos valores, né? Digitamos o endereço da célula. E do outro lado, gente, ó, eu tinha digitado os valores. Eu digitei 5 mais 10. Como agora lá agora é 100, ele não troca sozinho aqui, porque isso aqui é um número fixo, né? Eu pedi para ele somar 5 mais 10, tá bom? Então ele não troca isso. Agora aqui, ele vai pegar o que tem no E2. O que é que tem no E2 agora? O número 100, tá certo? Ok? O número 100. Eu vou dar um ESC aqui agora, tá bom? Vou dar um ESC aqui, vou sair, né? Escapei. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Lembra lá da Plan 1, ó? Vou lá na Plan 1, só para a gente, né, tá treinando Plan 1, Plan 2, tá vendo? Eu vou lá na Plan 1 agora, ó, e eu vou fazer aqui uma outra experiência para vocês verem, ó. Eu vou digitar aqui um número, ó, R$ 1.000, R$ 1.000. E aqui embaixo, ó, eu vou digitar 350, tá bom? Eu vou colocar o cursor aqui no 1.000 e você vai ver aqui em cima 1.000, tá vendo? Lembrando que 1.000 está lá na coluna C, linha número 6, tá bom? O Excel, ele também trabalha com outro tipo de referência, ó. Esse endereço aqui, que é o C6, tá bom? Eu vou chamar ele, por exemplo, ó, de salário. Salário, tá vendo? Salário, normal. Salário. E aqui embaixo, ó, o número 300, que está na coluna C, linha número 7, esse é o endereço dela. Eu vou dar um nome para essa célula. Para mim dar um nome a essa célula, eu clico aqui, ó, e digito o nome que eu quero dar a ela. Nesse caso, eu vou chamar ela de despesas. Tá bom? Despesas. Vou dar Enter. Então, lembrando, quando eu coloco o cursor aqui, agora esse valor 1.000, ele tem um nome. Olha lá, ó, salário. Quando eu coloco o valor aqui, ele tem um nome, despesas. Professor, então o endereço de referência não funciona mais, ou seja, ele não é mais C6, não, funciona assim. Ele continua entendendo que ele é C6, mas também entende que agora ele tem uma espécie de apelido, né, que é um nome de referência, que é salário. Então, olha o que acontece, gente, quando eu clico aqui embaixo e eu coloco assim, ó, igual salário. Tá vendo que ele já está mostrando aqui embaixo, ó, uma etiqueta mostrando salário, é uma espécie de label, né, nome salário, uma referência, ó. Eu vou clicar nele, ó, salário, tá vendo? Ele já colocou lá, ó, menos, e eu vou digitar despesas, ó, e ele já vai indicar para mim, ó, despesas, tá vendo, ó? Ah, achou despesas, tá ok? Quando eu pressionar Enter, ele pega o valor que tem lá e faz menos o outro valor, que é a operação de cálculo, tá vendo? Nesse caso, eu fiz um cálculo usando o nome da célula, que aí eu dei o nome de salário, né? E a outra célula eu dei o nome de despesas. Pode ser qualquer outro nome que você achar conveniente. Isso aqui facilita muito para a gente, para que eu não tenha que lembrar aquele valor que eu estou usando, ou aquela célula, né? O que, que ela é na minha planilha, o que, que ela significa. Se você der um nome para a célula,
vai ficar muito mais fácil, né, bem mais prático, para você entender que cálculo está acontecendo ali. No nosso caso, a gente lendo aqui agora, ficou igual salário menos despesas. E aí ele dá o resultado de 650, tá bom? Novamente, lembrando vocês que se eu fizer igual 1.000, né, ó, 1.000 menos 350, ele vai apontar o mesmo resultado, ó, certo? E também, gente, ó, se eu fizer 1.000, perdão, tá? Se eu fizer igual, onde é que está o 1.000? Qual é o endereço de 1.000? Ó, coluna C, linha número 6. Ó, ele pegou, tá vendo? Menos, onde é que está o 350? Ó, coluna C, linha número 7. Quando eu pressiono Enter, ó, ele também apresenta o mesmo resultado, tá bom? Então, mostrando para vocês aqui que a ideia de fórmulas, né, ou seja, a ideia, o conceito da gente trabalhar com fórmulas no Excel nos dá a possibilidade de fazer N cálculos, tá bom? Agora vocês estão vendo aí na página 23 de vocês que tem um exemplo aí para vocês, né? Ó, tem o número 45 na coluna D, linha número 3, tem o número 78 na coluna D, número 4. Então, esse 78, qual é o endereço, né, dele? Qual é a célula que ele está? Ele está na D4. Esse número 36, qual é o endereço que ela está? Ela está na D5, tá vendo? E isso aqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos de fórmula, né? Ou seja, é uma fórmula, é um arranjo ali com valores ou com referências de células e operadores. Isso é uma fórmula, tá bom? Lembrando que ela sempre deve iniciar com um sinal de igual. Tudo bem? Então, gente, ó, gostaria que vocês entendessem que existem várias, né, possibilidades, né, da gente montar uma fórmula, tá bom? Tanto em termos de operadores, né, ó, sinal de mais, sinal de menos, mas eu não fiz ainda o cálculo de divisão, mas nós teremos isso daí em outras aulas, nós faremos outros cálculos aí, tá bom? Aqui eu estou usando uma fórmula que ela só faz referência de valores, né? Ó, se vocês olharem aqui, né, ó, é 5 mais 7. Eu dei um exemplo para vocês de como que a gente faz isso no Excel, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, ó, um pouquinho diferente, ó. Isso aqui é um endereço, né? E esse aqui é um valor. E dá certo, tá, gente? Ele vai somar o que tiver dentro do B2 mais o número 10, tá bom? Aqui nesse outro exemplo, aqui de baixo, ó, aí aqui eu estou usando somente, né, os endereços de células, tá vendo? Ó? Igual B3 mais B4 mais B5, tá bom? Professor, quanto é que vai dar aí? Bom, para a gente poder responder essa pergunta, eu teria que saber quais são os valores que tem dentro desses endereços, tá bom? Então, não tem problema. Depois a gente iria olhar o que tem lá dentro, a gente poderia até somar. Mas a preocupação nossa aqui é entender como que ele te monta as fórmulas, né? Você também pode até se perguntar, mas quando é que eu vou saber que eu tenho que somar, que eu tenho que subtrair? Na realidade, são situações que a gente tem, né, no nosso dia a dia que a gente passa para a planilha. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas que têm lá o salário delas e eu quero mostrar né, o total do salário, eu vou usar uma fórmula que soma salário. Se eu trabalho numa loja, a pessoa efetuou uma compra e ela quer parcelar essa compra em 3 vezes, eu pego o valor da compra, eu poderia dividir ela por 3 vezes, né? Certo? É dessa forma que a gente entende como fazer as fórmulas. Aqui embaixo eu tenho uma fórmula já um pouquinho diferente, ó. Eu tenho aqui, ó, um endereço, essa estrelinha aqui, que é o asterisco,
é a multiplicação, tá bom? Sinal de multiplicação, ok? Então, ó, C3 vai multiplicar o que der aqui, né? Aqui aonde, professor? O A2 mais o A3. O resultado deles, a soma deles, o resultado que der, será multiplicado por o que tiver no C3. E, novamente, a gente só poderia entender ou responder quanto é que vai dar se a gente soubesse, né, o que tem dentro desses endereços, quais são os valores que tem lá, tá bom? E esse aqui foi o último exemplo que eu passei para vocês, né? Na planilha, quando eu peguei e dei nome a uma célula, dei nome a outra célula, e aí eu fiz uma operação de cálculo com elas. Aqui é um outro exemplo. Ó. Imagina que eu tivesse vários produtos e eu quisesse somar pelo nome delas. Eu daria nome à célula, produto 1, produto 2, produto 3, e aí eu iria fazendo as operações de cálculo. Tudo bem? Ok? Bom, gente, vou voltar aqui para o Excel só para a gente estar limpando lá, né, os nossos dados aqui. Ó. Eu vou estar exibindo aqui para vocês o conteúdo, tá bom? Ó. De relembrar no finalzinho. Então, aqui foi uma fórmula feita com o nome de células, né? Esse nome foi dado a partir do momento que eu ponho o cursor em uma célula e aqui em cima, ó, eu dou um nome a ela, digito o um nome para ela, tá bom? Esse cálculo aqui, ele é um cálculo que ele faz referência aos valores da célula, então eu olhei o valor e digitei o valor. Isso aqui é algo que geralmente a gente não faz, tá? Porque geralmente a gente parte do princípio que os valores ali, eles poderão sofrer alteração, né? Como eu mostrei naquele exemplo, se eu trocar esse número aqui, ó, vou colocar 1.500, eu vou dar Enter, ó, vocês vão perceber que ele recalculou aqui embaixo, mas aqui ele não recalculou, continuou o mesmo valor. Né? A explicação disso é só, o que nós temos aqui dentro? Ó, nós temos uma operação em que ele vai pegar o que está dentro da célula que se chama salário. A célula que se chama salário é essa azul aqui, então ele vai pegar 1.500 menos o que tiver na célula que se chama despesas, que é essa daqui, que é 350. Então, ele pega 1.500 menos 350. Quanto é que dá 1.500 menos 350? 1.150, tá bom? E aqui, por que ele não mudou, né? Aqui é porque eu estou pedindo para ele fazer 1.000 menos 350, tá certo? Ok, pessoal? E aqui de baixo, por que ele deu certo? Né? Por que mudou? É porque aqui eu estou fazendo referência ao endereço da célula, lembra? Ó? Então, faça, né, igual C6 menos C7. Tá bom, gente? Ok? Vou dar Enter aqui, certo? Então, fórmulas é isso. Existem várias, existem N fórmulas, nós podemos misturar operadores, tá bom? Podemos trabalhar com valores e endereços numa mesma fórmula, não tem problema, tá bom? Assim, a forma da gente usar, né? Como a gente vai fazer esses cálculos, são, assim, N opções, tá bom? De acordo com a necessidade nossa, tá? Vamos chegando no finalzinho da nossa aula aqui, gente. Agradeço vocês novamente por estar assistindo essa aula, né? Está terminando de assistir aqui essa nossa aulinha. Quem não viu aí a aula número 3 ou a aula 2, né? Eu peço que vocês vejam aí, procure o vídeo, deve estar aí na playlist de vocês. Veja direitinho as aulas. Se necessário, revise alguma delas que vocês acharem aí que deve, tá bom? Novamente, quem tem aí o computador, né, e no computador tem o Excel, comece a praticar, comece a fazer esses exercícios que eu vou fazendo aqui, vai ajudar bastante vocês, tá bom? Quem aí não tem, né, o equipamento, ou não tem o programa, assim que nós voltarmos para nossas aulas presenciais, vocês poderão fazer isso em sala de aula, como também poderão estar treinando na sexta-feira, tá ok? Bom, para a próxima aula aí, gente, eu pretendo trabalhar as páginas 26 às páginas 30, até a página 30, ok? Aguardo vocês, então, na próxima aula.
Um abraço aí do professor Orlando. Fique com Deus, gente.